Pão de mel é uma delícia, você já sabe, mas esse que eu vou te ensinar hoje é super prático de fazer. A massinha de liquidificador, super fofinha e úmida. E olha, gente, a maciez e perfeição desse pão de mel. Olha isso, vamos aprender? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos doces e salgados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se e aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá para nossa receitinha? Para começar a preparar o nosso pão de mel, nós vamos fazer um chá. Eu vou precisar de 120 ml de chá. Então, gente, eu vou colocar aqui nessa caneca um pouco mais de água, tá? Eu tenho cerca de 200 ml de água, porque o meu chá vai precisar ferver um pouquinho, então a água acaba reduzindo. E vou colocar aqui uma colher dessas colherzinhas de café de erva doce. E como vocês sabem, o pão de mel, ele é um bolinho que leva algumas especiarias. Nós vamos acrescentar no nosso pão de mel canela e cravo. Eu vou usar canela e cravo em pó. A canela é fácil de encontrar em pó em todas as regiões, mas o cravo, eu sei que em algumas localidades é um pouco difícil de encontrar. Aqui no meu bolinho, eu vou usar o cravo em pó. Mas se na sua região você não encontra, então nesse momento você vai utilizar o cravo dessa maneira. Você vai fazer como? Você vai pegar uma colher de sopa, vai preencher com o cravo e vai colocar aqui também na água, tá? E vai levar para ferver. Quando iniciar a fervura, vai deixar lá no fogo por uns 3, 4 minutinhos. E depois vai desligar e aguardar esfriar. E assim que esfriar, nós vamos passar o chá por uma peneirinha para ficar apenas com o chá, sem as sementinhas da erva doce e sem o cravo da Índia. O meu aqui, então, eu não vou colocar porque eu vou usar o cravo em pó. Então, eu vou ensinar para vocês qual o momento que coloca o cravo em pó. Mas se aí você não tem, for usar assim, é nesse momento, tá? Aqui eu vou colocar alguns para vocês verem que se for usar ele assim, é nesse momento. Aí precisa ser uma colher de sopa, porque o sabor do cravo precisa ficar bem presente no pão de mel, tá? Então agora eu vou levar ao fogo e assim que pegar a fervura, vou deixar lá por 3 minutinhos, desligo e aguardo esfriar. Aqui então eu já estou com o chá, ele já esfriou, na verdade ainda está um pouquinho morno, mas não tem problema. Eu já passei ele pela peneirinha. E agora, então, nós vamos começar a fazer a massinha do pão de mel. E aqui eu medi, então, 120 ml de chá. Se você estiver usando o cravo no chá, o seu chá vai ficar bem mais escuro que o meu, tá? Vou acrescentar agora 120 ml de leite. Os ingredientes que eu estou usando estão em temperatura ambiente, com exceção do chá, que como eu disse para vocês, ainda está um pouquinho morno. 120 ml de mel. Se você não quiser usar mel, você pode usar também favinho. O favinho, para quem não conhece, ele é um alimento glicosado que substitui o mel natural, né? O mel verdadeiro, tá? Se você não tem, então, o mel, pode usar o favinho que dá certo também. Se você quiser baratear também o custo da sua receita, também pode substituir o mel pelo favinho. Ou pode até mesmo usar uma parte de mel e uma parte de favinho, tá? De qualquer maneira, a sua receita vai dar certo. É lógico que com o mel a receita fica mais nutritiva e mais saborosa, né? Mas pode sim estar utilizando o favinho, tá? Aqui, para vocês verem que dá certo, eu estou usando metade de mel e metade de favinho. Vou adicionar 1/4 de xícara de açúcar mascavo. Essa xícara que eu estou usando como medida tem 250 ml.
Pessoal, ml gramas são medidas diferentes, tá? Então lá na descrição eu deixo em gramas para vocês também. 2 colheres de sopa de óleo. Eu estou usando óleo de soja, pode usar o óleo de sua preferência. Se você for usar o cravo em pó, então este é o momento de acrescentar. Agora, se você usou o cravo sem ser em pó e acrescentou já no chá, então já está tudo certinho. Eu vou acrescentar aqui meia colher de chá. Lembrando que como ele está moído, ele já está mais concentrado, tá? Porém, eu coloquei aqui bem rasinha. E vou colocar também meia colher de canela em pó, porém da canela eu vou colocar um pouquinho mais cheinha. Uma colher bem cheia de chocolate em pó. Eu estou usando o chocolate em pó 50% cacau. Vamos acrescentar meia colher de sopa de bicarbonato de sódio, uma colherzinha de café de fermento em pó e 2 xícaras de farinha de trigo. Se o seu liquidificador não for muito bom para bater a farinha de trigo, então você pode bater essa parte de líquidos primeiro e depois você mistura a farinha de trigo à mão. Aqui, gente, o meu liquidificador é pau para toda obra, viu? Então eu já vou misturar a farinha de uma vez. E nós não vamos bater por muito tempo, tá? É 1 minutinho, 1 minutinho e meio no máximo, só mesmo até ficar homogêneo. Prontinho, pessoal. Bati bem pouquinho tempo, não pode bater muito tempo, porque aqui nós já acrescentamos o fermento, né? E a farinha. Então, se bater muito tempo, a farinha desenvolve glúten e o pão de mel vai ficar pesado e não fofinho. É só para misturar. Viram a praticidade? Agora, então, vamos colocar nas forminhas. Eu vou fazer em forminhas assim individuais. As minhas forminhas têm 6 centímetros de diâmetro e 2,5 de altura. Eu untei as minhas forminhas, você pode untar com margarina, pode untar com desmoldante, como preferir. Se não tiver forminhas individuais, pode fazer em uma assadeira no tamanho 30 por 21, tá? Depois você corta os pães de mel depois de assado. Nessas forminhas, pessoal, eu vou colocar a massa até a metade da forminha, ou um pouquinho menos da metade, tá? E pessoal, para facilitar, eu coloco todas as forminhas dentro de uma outra forma e vou levar para assar em 180 graus em forno pré-aquecido. No momento em que eu iniciei o preparo da massa, eu já liguei o meu forno e deixei ele pré-aquecendo. Pão de mel assa rápido, né? Tem pouca quantidade de massa na forminha, então geralmente 20 a 25 minutinhos já está assado, tá? E se você não tem a quantidade necessária de forminhas para assar toda a massa, pode deixar a massa, o restante, né, aguardando dentro do copo do liquidificador, sem problemas, deixa aí na bancada, que depois dá para continuar normalmente. Então eu vou deixar o restante da minha massa ali no liquidificador e quando essa fornada sair, eu limpo as forminhas, né, lavo, vou novamente untá-las e fazer normalmente com o restante da massa, tá? Não vai dar problema. Lembrando que aqui o tempo de forno é aproximado, porque de forno para forno, gente, sempre dá uma variação. Então fica de olho aí no seu forno. Aqui eu já estou com os pães de mel assados, os meus inclusive já esfriaram. Já retirei alguns aqui das forminhas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, gente, olha como eles são fofinhos, fica muito fofinho, tá? E quando ainda estão na forminha, para vocês verem também que aquela quantidade, né, de um pouquinho menos da metade enche a forminha. E para retirar, como estava bem untada a forminha, é bem simples. Eu não preciso nem passar a faquinha ao redor. Basta mesmo dar uma balançadinha e o pão de mel já fica soltinho. E aqui, gente, eu tenho esse cortador na mesma medida, tá? Da minha forminha, ele é um aro 6 centímetros. Então, se você não tem as forminhas, não tem como investir nas forminhas no momento, assa a nossa massa aqui numa assadeira retangular e depois que a massa esfriar, é só você ir cortando, tá?
E vocês viram, né, que nós usamos aqui bem poucos ingredientes e nesse tamanho de forminha eu consegui fazer aqui 20 unidades de pão de mel, tá? Eu não pesei, então os meus tem alguns aqui que estão um pouquinho mais altos, outros levemente mais baixos. Se você for fazer para vender, o ideal é que você tenha uma balancinha, né? E pese para que fiquem todos do mesmo tamanho, né? Que padronize bem aí o tamanho do seu pão de mel. Aqui eu não pesei porque eu não sei qual o tamanho da forminha que vocês vão fazer, né? Pode estar fazendo mini pães de mel, maiores que esse, quadradinhos, né? Enfim, aí você vai ver o tamanho melhor para o seu faça e venda. Sempre respeitando metade mais ou menos aí da sua forminha. Agora então que já estão frios, nós vamos cortar os pães de mel ao meio, rechear e fazer a cobertura. Para cortar, pessoal, não tem segredo, tá? Eu vou usar aqui uma faquinha de serrinha, pego o meu pão de mel, centralizo aqui e é só cortar. Olha aqui que bonito que fica esse pão de mel e bem fofinho, tá? Vou cortar todos eles então. Já cortei então todos os pães de mel e para rechear eu vou usar esse recheio, gente, que é um recheio que eu já ensinei para vocês aqui. Ele é um recheio de coco trufado, é como se fosse, gente, um recheio de prestígio, ainda mais gostoso, porque ele tem chocolate branco como um dos ingredientes. E para você que ainda não assistiu a aula desse recheio, eu vou deixar passando aqui em cima no quadradinho o link onde você pode clicar para assistir o vídeo onde eu preparei esse recheio. E na descrição desse vídeo, junto com a receita do pão de mel, eu também vou deixar o link para assim que terminarmos esse vídeo, você clicar e acompanhar então a receita desse recheio. E eu gosto de colocar o recheio, gente, em saquinhos de confeitar. Eu acho que fica mais prático na hora de rechear. Mas se você preferir, pode também colocar com uma colher, tá? E aqui eu estou colocando uma quantidade generosa, o equivalente a uma colher de sopa bem cheinha. O pão de mel, ele é um doce que vende o ano todo, mas nessa época aqui, que eu estou gravando o vídeo, nós já estamos nos aproximando da Páscoa. Vende ainda mais. E todos os sabores são muito bem aceitos. Mas o sabor tradicional de doce de leite e esse sabor aqui de prestígio são campeões de venda. E para demonstrar aqui para vocês, eu vou fazer alguns de doce de leite também. Aqui eu estou usando um doce de leite industrializado, já comprei pronto. Então, se você for comprar, compra assim, olha, um doce de leite cremoso, porém firme, tá? Para não ficar vazando do seu pão de mel. Você pode também cozinhar o leite condensado na pressão por 40 minutos após o início da pressão. Fica muito saboroso e você vai ter aí um produto de ótima qualidade. E agora, pessoal, é só pegar a parte de cima do pão de mel, juntar, ir apertando e o recheio vai espalhando. Se o recheio ultrapassar aqui a borda, é só pegar uma faquinha e ajeitar. Vou fazer isso então com todos os pães de mel. Terminei de montar aqui então os pãezinhos de mel e agora nós vamos para a cobertura. Eu vou usar aqui cobertura fracionada blend. Você pode usar ao leite, meio amargo ou até mesmo a branca, de sua preferência. Como eu sei que vocês gostam de saber a marca que eu vou usar, hoje eu vou usar essa daqui. Mas você pode usar qualquer outra marca, tá? Aquela que você mais gosta. Eu vou derreter a minha cobertura fracionada no micro-ondas. Eu coloco cerca de 30 segundos, retiro, mexo e vou fazendo assim, tá? De 30 em 30 segundos eu retiro, mexo, até ficar totalmente derretida. Derreti a minha cobertura, pessoal, e eu quero ela um pouquinho mais fluida, para a casquinha do pão de mel ficar mais fininha. Então, aqui eu vou contar um segredinho para vocês. Eu vou adicionar aqui um pouquinho de óleo de coco. Não tem uma quantidade certa, tá? Então, sempre que você achar que a sua cobertura fracionada está um pouquinho grossa, você pode adicionar aos poucos óleo de coco. E aí você vai misturando até você sentir que já está fininha e que vai ficar então com uma aparência melhor a sua cobertura.
é só misturar. Como a cobertura está morna, né, porque houve o derretimento, o óleo de coco rapidamente vai incorporar. E você vai perceber que já vai ficando mais fluida a cobertura fracionada. Olha que maravilha! Se você quiser banhar o seu pão de mel com chocolate, também pode. A diferença é que você vai ter que dar choque térmico, né? E acaba encarecendo bem também o seu produto final. Mas pode, tá? Eu sempre fiz os meus pães de mel usando cobertura fracionada. Gosto de usar essa marca que mostrei pra vocês. Já usei outras marcas muito boas também e nunca me arrependi. Sempre tiveram ótima aceitação e, como eu já contei aqui pra vocês, já ganhei a minha vida, já sustentei a casa aqui por um bom período vendendo pães de mel, né? Olha, gente, ficou muito bom. A quantidade que eu coloquei aqui já foi suficiente, ficou bem fluida a cobertura. Então, nós já vamos aqui começar a banhar os pães de mel. E não tem problema, tá, de colocar o óleo de coco. A quantidade não é grande, não modifica o sabor da cobertura fracionada. E essa dica, gente, não é apenas para o pão de mel, não, tá? Serve para qualquer doce que você for banhar. Pode ser trufa, pode ser bombom, tá? Fica a dica aí. Vou pegar o meu pão de mel, então. Olha só, gente, que gracinha que está aqui, né? Vou mergulhar ele aqui no chocolate, vou cobrir. Venho aqui com um garfinho, dou umas batidinhas aqui para tirar o excesso. Se você não tiver um garfinho desse de banhar, você pode improvisar com um garfo normal, tá? Desses garfos aí de refeição mesmo. Espera escorrer um pouquinho do excesso e aí você vai colocar os seus pães de mel em cima de um pedaço de papel manteiga ou de uma bandejinha forrada com plástico filme, como é o caso que eu fiz aqui hoje, tá? Eu peguei aqui uma bandejinha de bolo, né, um prato, e forrei com plástico filme, tá? E já vou colocar aqui o meu pão de mel. E quando eu coloco ele aqui, eu aperto o garfo para baixo e puxo, tá? Só isso. E vou deixar o pão de mel aqui quietinho, que o chocolate vai cristalizando. E já vamos banhando, né, outro pão de mel. Então vamos lá, jogo aqui o chocolate. E eu quero que vocês percebam, e uma coisa legal, gente, dessa massa que eu ensinei aqui pra vocês hoje, é que eu não sei se vocês perceberam na hora que eu mostrei aqui cortando. Essa massa, ela praticamente não esfarela. Então, mesmo que vocês não tenham as forminhas individuais e for cortar aí com o aro, né, com o cortador, você não vai ter muitos farelos. Então, você acaba não perdendo também o chocolate da cobertura, né? Não cria muitos farelinhos e isso é muito importante. Olha lá, que graça. E se o chocolate que você está usando aqui para banhar, né, a cobertura, ela for cristalizando, é só derreter novamente, tá? Tanto no micro-ondas como em banho-maria. Eu vou fazer assim, então, com todos os pães de mel. Vou mostrar mais um aqui pra vocês. Procura cobrir todo o pão de mel, tá? Veja se não tem nenhum furinho nele, faltando chocolate, porque o fato dele ficar todo cobertinho, sem nenhum buraquinho, também aumenta a validade do pão de mel. E aqui, pessoal, como esses pães de mel são de prestígio, antes do chocolate terminar de cristalizar, eu polvilho aqui, olha, um pouquinho de coco, para identificar o meu pão de mel e também dar um charme. Agora é só aguardar o chocolate cristalizar. E eu vou ensinar para vocês como nós tiramos essa rebarbinha que fica aqui no rodapé do pão de mel. E aqui, pessoal, nos pãezinhos de mel de doce de leite, com a mesma cobertura fracionada, eu coloquei um pouquinho aqui dentro de um saquinho de celofane e vou fazer agora aqui alguns risquinhos na cobertura. Isso é opcional, tá? É só uma sugestão. Fica assim bem bonitinho também. Quando seu chocolate já estiver bem cristalizado, é só você retirar então de cima da sua folha de papel manteiga. E para acertar essas beiradinhas, você vem com uma tesourinha. Essa daqui, gente, eu deixo reservada só mesmo para cortar aqui as rebarbinhas de chocolate. Ela é uma tesourinha de ponta redonda, igual essas que as crianças usam na escola. E eu gosto muito de usar para isso. Eu vou acertando aqui as beiradinhas e fica assim, olha, fica bem bonito o acabamento, bem redondinho, tá? É uma dica para vocês.
Se não quiser fazer com a tesourinha, pode ir acertando com uma faquinha também. Aqui eu terminei então de retirar todas as beiradinhas dos pães de mel e já embalei, tá? Aqui eu fiz 2 sugestões de embalagem. Esses aqui eu embalei em saquinho celofane, tá? Depois dei um lacinho aqui e coloquei uma etiqueta com o sabor do pão de mel e a data de validade. Esses pães de mel que eu fiz aqui, a data de validade deles é 5 dias, tá? Isso em temperatura ambiente. O pão de mel, ele pode também ser conservado em geladeira. Se você conservar em geladeira, a validade será de 7 dias. E pode também ser congelado por até 30 dias. A outra sugestão de embalagem, eu fiz assim, olha, embalado apenas em plástico filme, tá? Embalei uma vez no plástico filme e depois fiz uma segunda camada. E também coloco aqui a etiquetinha. Você pode colocar aí a etiqueta com o seu logotipo, né? E, gente, isso daqui, olha, tá muito fofinho, viu? Tá uma loucura. E eu vou, lógico, experimentar para contar para vocês realmente como está. Vamos lá? Olha a fofura, gente. Sente que fofinho. E olha aqui, gente, que recheio cremoso, a casquinha de chocolate bem fininha. E essa massa, hein? Essa massa é uma fofura, derrete na boca. É um conjunto aqui de coisas gostosas, não tem como dar errado, não tem como ficar ruim, gente. Faz aí para sua casa, para sua família, para os seus amigos. Se for para faça e venda, essa receita aqui vai fazer sucesso aí no seu cardápio, tenho certeza disso. E você pode aí, olha, super variar nos recheios. Pode fazer com recheio de brigadeiro, recheio trufado, recheio de bicho de pé. Pode usar a criatividade aí nos recheios que você vai vender muito, com certeza. E eu vou terminando esse vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!